Olá, tudo bem? Estamos de volta com o programa Advento e agora com as profecias do livro de Apocalipse. Entraremos em detalhes, já estudamos, mas agora vamos pegar os mínimos detalhes. Por quê? Estamos batendo novamente no livro de Apocalipse porque é a verdade presente. É o tempo de estudá-la, é o tempo de abrir as profecias, porque os fatos estão se cumprindo constantemente diante de nossos olhos. Convido a você, querido amigo, a fazer parte desse estudo profundo do livro de Apocalipse. Hoje estudaremos o capítulo 1 e o capítulo 2. Antes, vamos falar com Deus em oração. Convido a você para curvar sua fronte em manifestação de reverência na presença do nosso Pai. Obrigado, Deus, pelo privilégio de abrirmos as profecias do livro de Apocalipse. Abençoe cada ouvinte, cada pessoa que aqui está presente, que eles possam compreender e pôr em prática e se preparar para o grande advento que se aproxima. Pedimos a tua presença em nome de Jesus. Amém. Eu estou aqui com a palavra de Deus e juntos nós vamos tirar todas as dúvidas do livro de Apocalipse. Hoje estudaremos o capítulo 1 e o capítulo 2, que nos fala de um servo de Deus que teve uma visão, João. No estudo anterior, nós vimos quem foi João, um dos últimos apóstolos de Jesus, que esteve aqui na terra com a missão de levar a palavra de Deus e foi incumbido de escrever esse livro que não está fechado, é um livro aberto. Apocalipse significa revelação. E está revelado os mistérios que nos aguardam no futuro. Bem-aventurado diz no capítulo 1 de Apocalipse e no verso 3, aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Bem-aventurado, feliz, aqueles que abram, aqueles que estudam a palavra, esta profecia. Seja bem-vindo, compartilhe e vamos agora ao estudo do livro de Apocalipse, capítulo 1 e capítulo 2. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e as guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Apocalipse 22, 7. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição, no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: o que vê, escreve-o num livro, e envia às 7 igrejas que estão na Ásia, a Efésio, a Esmirra, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes e a Filadélfia e Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de um vestido comprido, cingido pelos peitos com cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e seus olhos como chama de fogo, e seus pés semelhantes ao latão reluzente, como se estivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí aos seus pés. Ao anjo da igreja em Efésio escreve: estas coisas diz aquele que conserva
a mão direita as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que pusesses à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos, e tem perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. E, se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmo se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos a provas, e terei tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá dano da segunda morte. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve: Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. E que conservas o meu nome e não negastes a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisa sacrificada aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro assim também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrependa-te, e se não, venho a ti sem demora. E contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca. E sobre essa pedrinha branca é escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Ao anjo da igreja em Tiatira, escreve: Estas coisas diz o Filho de Deus. Quem tem olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança. E as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti, ao tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensina, mas ainda seduz os meus servos e praticarem a prostituição e a comerem coisa sacrificada aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prosto de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteraram. Caso não se arrependam das obras que ela incita, matarei os seus filhos,
e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda a mente e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, há tantos quanto não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem. As coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conserva o que tendes até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhes darei autoridade sobre as nações, e com cedro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos, assim como também eu recebi do meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que têm nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, de que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrependa-te, porque se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas. E de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida, pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo e verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto. Guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se-ão aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor faloei coluna no santuário de meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade de meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte de meu Deus, e o meu nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca, pois dize: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabe que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que de mim compre, refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestir, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez,
e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrependa-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Querido amigo, o livro de Apocalipse não é um livro fechado, é um livro aberto. E este é o tempo. Feliz aquele que estuda as palavras. Bem-aventurado. João teve a visão do próprio Jesus que veio e se revelou a ele, mostrando as verdades do futuro que nos reserva. Deus tem um propósito também para as suas igrejas. Nós vimos que cada igreja no passado e também hoje, no futuro, que hoje nós somos a igreja de Laodiceia, Deus deixou mensagem para que nós possamos acordar, nos despertar, nos preparar para as coisas que estão para vir. E porque o Senhor nos ama, Ele nos aconselha. Eu não poderia deixar de encerrar no capítulo 2, aqui no finalzinho, no capítulo 3, da igreja de Laodiceia, que ele fala assim no final: estas coisas, diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Ele conhece as nossas obras, conhece os nossos caminhos, e ele diz: por que você diz que é rico? Por que você diz que é abastado e não precisa de nada? Nós precisamos de tudo. Precisamos da graça de nosso Deus. E ele dá o conselho para nós, para que nós possamos curarmos deste mal, do orgulho. Ele nos aconselha a comprar ouro refinado. Nos aconselha a adquirir as vestes brancas e o colírio para que a gente veja o nosso real estado. Ele diz que está à porta do nosso coração e bate. Você vai ouvir? Você vai cear com ele, permitir que ele entre e ceie com você, derramando as bênçãos celestes? O meu desejo, a minha oração, querido amigo, é que você seja um vencedor para que possa se sentar com Jesus no seu trono e estar para ele para sempre. Este é o presente que Deus quer dar para a igreja de Laodiceia, para este período que estamos vivendo. Que você se inscreva, que você deixe seu like, que você compartilhe com outras pessoas para que muitos possam também receber essa mensagem. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Obrigado, Pai, pela mensagem do livro de Apocalipse. Estudamos hoje os 3 primeiros capítulos. Que o Senhor possa abrir nossa mente para amar a Tua verdade, praticá-la e levar a outros. Abençoe cada ouvinte, em nome de Jesus. Amém. Até o próximo capítulo que nós vamos estudar, que é o capítulo de A Visão do Trono de Deus, capítulo 4. Que Deus te abençoe e até o próximo canal Advento. Tchau!